Bom, pessoal, a gente tem aqui um módulo que ele tem, cada módulo tem 3 lâmpadas, tipo um sinal, né? E a gente tem uma mensagem, né, para ser informada aqui a partir dessas lâmpadas sejam acesas ou não, beleza? Então, vê só, regras. Cada módulo só pode acender uma lâmpada por vez. Então, por exemplo, um desses módulos aqui, ele não pode acender, por exemplo, a vermelha e verde. Não pode acontecer isso. Só pode ser uma lâmpada por vez. Segunda regra aqui, sempre nós vamos ter uma configuração aqui de acender 3 lâmpadas vermelhas, 2 lâmpadas verdes e uma lâmpada amarela, tendo as 2 lâmpadas apagadas, beleza? Então, em um dos módulos você vai ter uma vermelha no outro, outra vermelha no outro, outra vermelha no outro, uma verde, no outro amarela, e as outras 2 tem que ficar apagadas, beleza? E, obviamente, 2 mensagens só são diferentes quando pelo menos uma das posições é diferente. O que é que a gente quer dizer com isso? Vamos supor aqui, pessoal, que eu tivesse 3 módulos. Só para simplificar, eu vou pegar 2 lâmpadas. Podemos fazer isso para entendermos melhor o nosso problema. Onde eu vou ter aqui a cor verde e a cor amarela. Bom, perceba que se for verde, verde e amarelo, e o outro módulo o outro código tenha sido verde e amarelo, para que essa sequência aqui seja diferente dessa, aqui não pode ser o que? Verde. Tem que ser o que, no caso? Obrigatoriamente amarelo, para que seja diferente. Então, ele está dizendo isso. Se pelo menos um dos módulos tiver uma cor acesa diferente, você vai ter um código diferente. Perceba que aqui, a sequência primeira, ela é verde, verde, amarela. Já essa outra sequência é amarela, verde, amarela. Beleza? Bom, então como é que a gente poderia resolver esse problema, pessoal? Vê só, vamos esquecer um pouco o problema e pensar em algo mais simples, que tem a ver com o problema, tá? Esqueça o problema. Vamos supor o seguinte, ó. Suponha aqui que nós queremos formar uma palavra diferente dessa, não importa se faz sentido ou não. Então, o que é que a gente poderia fazer? Bom, uma coisa simples era trocar a posição do L com o A. Veja que essa palavra é ao é diferente da palavra ela. Bom, o que é que a gente pode fazer também? Eu posso colocar o A no início e trocar o E com L. Então, eu posso fazer A, E e L. Também eu posso colocar o A no início e trocar o L com o E. Ou eu posso colocar o L no início e colocar aqui o A e o E. Ou eu posso colocar o L no início e trocar o E com o A. Veja aqui, nós teremos 6 possibilidades, sim ou não? De palavras diferentes. Ou seja, pessoal, isso aqui é o que a gente chama de anagrama. Quantos anagramas sem repetição podemos formar com a palavra ela? Se você perceber, do ponto de vista de números combinatórios, 6 é a mesma coisa que 3 fatorial. E temos quantas letras? 3. Então, 3 letras diferentes, 3 fatorial vai me dar um número de anagramas diferentes. Beleza? Porque, se você perceber, aqui para a primeira posição nós temos 3 possibilidades, para a segunda posição nós temos 2 possibilidades para formar algo diferente, e aqui nós temos a possibilidade que resta. Então, 3 vezes 2 é igual a 6 pelo princípio multiplicativo. Beleza? Agora, vê só aqui. Se em vez da palavra ela, eu tivesse a palavra ama, qual é a diferença? Bom, de cara, a gente já vê que apesar das duas terem 3 letras, a palavra ama tem 2 iguais, A e A. Mas, será que a gente vai ter 6 possibilidades de anagramas distintos? Vê só, pessoal. Você concorda comigo que a palavra ama, se eu trocar a posição desse A com esse, não vai mudar? Veja que ela vai ser ainda ama. Sim ou não? Vamos, para facilitar, fazer assim, ó. Vou chamar esse A aqui de A1 e esse A de A2. Vamos utilizar um pouquinho aí dos nossos recursos matemáticos. Beleza? Para ajudar no português. Veja aqui. Matematicamente, se eu colocar uma etiqueta em cada uma dos A's, aqui eu estou botando A1, aqui eu estou botando A2, vai ser diferente. Mas na prática isso não acontece. Então, A1M, A2 é a mesma coisa que A2M, A1. Dessa forma, perceba que também A1, A2M é a mesma coisa que A2, A1M. E também perceba que M, A1, A2 é a mesma coisa que M, A2, A1. Então, a gente só pega um desses casos. Concorda? Então, no lugar de 6 palavras distintas aqui, eu não vou ter 6, eu vou ter quantas?
3. Só que esse 3, você concorda que eu posso pegar o 6 e dividir por 2, que vai dar no 3? Só que perceba que 6 é 3 fatorial. E o A, ele se repete 2 vezes na palavra ama. Então, eu posso dividir isso aqui por 2 fatorial. Ou seja, a gente cai aqui numa permutação, só que essa permutação tem repetição da letra A. Então, nesse caso, pessoal, que a gente tem uma sequência com repetição de letras, o que é que a gente faz? Pega o fatorial total, né, que são todas as possibilidades, só que a gente tem que tirar as repetições. Como é que a gente tira as repetições em combinatória? Divide pela quantidade fatorial de letras repetidas. No nosso caso, o A está repetido 2 vezes, eu divido por 2 fatorial. Bom, e se eu perguntasse quantos anagramas distintos podemos formar com a palavra engemarinha, o que é que a gente faz? Conta tudo, que vão ser 11 fatoriais, só que eu vou ter que tirar daqui aquelas letras que estão repetidas, né? Então, veja que a letra E, ela está repetida 2 vezes, então, divide por 2 fatorial. Veja também que a letra A, ela está repetida 2 vezes, tiro o A, 2 fatorial. E veja que a letra N também está repetida 2 vezes, 2 fatorial. Então, no final, que eu fizer as contas aqui, a gente vai ter um número de anagramas diferentes que podemos formar com a palavra engemarinha, expresso por este número combinatório. Beleza? Agora, tenta pegar essa sequência de letras e associar com o teu problema. Perceba que você pode transformar as cores, né, em letras, em sequência, em uma sequência aqui. Perceba que pode ser vermelha no primeiro, que eu chamei de VM, né? No segundo pode ser verde, no terceiro pode ser vermelha, no quarto pode ser vermelha e assim por diante, desde que você tenha 3 vermelhas, 2 verdes, 1 amarela e 2 apagadas. Tenta associar isso com permutação de elementos repetidos, tá? Volta para cá se você não conseguir. Bom, então, vejamos aqui os nossos semáforos, nossos módulos, quer dizer, aqui é o primeiro módulo, aqui é o segundo. Eu só vou colocar aqui, em cada caixinha dessa, a cor que ele pode exibir, beleza? Então, observa aqui, para o primeiro módulo, eu tenho 8 possibilidades. Vamos supor que essa possibilidade foi vermelho. Para o segundo módulo, eu vou ter 7, concordo, porque eu já usei um vermelho. Então, vamos supor que tenha sido verde. Beleza? Então, restam quantas agora? Restam 6 possibilidades. Suponha que eu escolhi de novo vermelho. Então, restam 5 possibilidades para cá, né? De forma distinta, ok? Bom, escolhi de novo vermelho. Então, acabou o vermelho. Beleza? Então, para cá eu vou ter 4 possibilidades. Suponha que foi logo o amarelo. Então, para cá eu vou ter 3. Suponha que foi o verde. Então, para cá eu vou ter 2 e aqui eu vou ter uma que vai ser apagada obrigatoriamente e apagada obrigatoriamente. Que número é esse, gente? Esse aqui é o nosso 8 fatorial, beleza? Só que observe uma coisa. Se eu formar outra sequência aqui, vamos supor que eu forme vermelho, verde, vermelho, vermelho, amarelo, verde, apagada, apagada. Essa sequência é a mesma dessa aqui, concorda? Né? Porque os módulos não assumiram cores diferentes. Pelo menos um módulo tem que ter cor diferente. Se eu tivesse trocado aqui, ó, aqui fosse verde e aqui fosse vermelho, beleza, era um módulo diferente. Ou se eu tivesse, né, feito outro tipo daqui de troca, beleza? Por que isso acontece? Porque o vermelho aqui, ó, ele pode estar repetido 3 vezes. O nosso verde, ele pode estar repetido 2 vezes e o apagado pode estar repetido 2. Então, observa que é um caso de permutação de elementos com repetição. Então, o que é que a gente pode fazer? 8 fatorial, só que a gente tem que tirar quem está se repetindo, para que a gente tenha sequências distintas, beleza? Então, vamos tirar o vermelho, que vai ser 3 fatorial, vamos tirar o verde, que vai ser 2 fatorial, e vamos tirar os apagados, que vai ser também 2 fatorial. Dessa forma, a gente consegue concluir que a nossa resposta vai ser 1680 e ficamos então com a nossa letra E, ok?